Imagine que você é um soldado romano. Cansado, você dá os seus passos na via, no caminho, na estrada de volta para casa. Suas sandálias esmagam a areia sob seus pés e você sabe que esse caminho te leva de volta para casa. Olhando no horizonte, você já vê as tochas iluminando as paredes da muralha. Bem-vindo de volta a Roma. Você sabe que daqui a algumas horas, esses caminhos vão estar muito mais cheios do que de costume. Afinal, a lua nova recém-nascida no céu anuncia as calendas e, com elas, os pagamentos. Você sabe que é início de um novo mês e, muito em breve, todo o seu esforço será recompensado com... sal? Oi, eu sou o Kainan e essa é a minha primeira saudação do Mostrando a Língua. Oi, eu sou a Inaê e bem que eu queria pagar minhas contas com sal. E eu sou o Cauê e nenhum dos nossos nomes existiria na Roma Antiga. É verdade. Bem-vindos ao Mostrando a Língua, a nova produção do Cauê, diretamente da Spotify Creators Home em São Paulo. A gente inaugura o nosso programa, onde semanalmente a gente vai falar sobre descobertas, sobre curiosidade. Nós somos o Cauê, nós somos 3 irmãos e a gente tá desde 2020 produzindo conteúdo pra internet. E toda semana estamos postando aí um Por Essa Ninguém Esperava, que é o quadro que a gente ficou conhecido na internet, né? Onde um irmão chega pros outros, né? Surpreendendo eles com uma curiosidade de uma palavra ou da origem de algum fato curioso. E a gente pensou, por que não aprofundar esse papo? E realmente fazer uma roda de conversa sobre... não só etimologia, né? Muito mais coisa. Muita coisa. A gente, inclusive, enxerga o Mostrando a Língua não como um programa educacional, mas um programa de descoberta, onde a gente vai compartilhar com vocês as descobertas que a gente teve na semana, o que nos empolgou. Até porque nós não somos linguistas, nós somos linguarudos. A gente gosta de pesquisar, gosta de surpreender um ao outro, de descobrir. É o caos de irmãos, né? Eu acho que, como é o primeiro episódio, a gente poderia fazer algumas contextualizações aqui, tanto de onde a gente veio, de onde surgiu o Cauê, também falar do que nós vamos falar hoje, né? Primeiro de tudo, Cauê, quem somos nós, Cauê? Cauê nada mais era do que o meu nome de usuário no TikTok e que o Kainan decidiu pegar meu celular um dia sem que a gente soubesse pra gravar um vídeo e a gente postou lá e o vídeo viralizou e eu perdi a minha conta pra sempre. Tudo começou com uma brincadeira na pandemia com um vídeo e hoje a gente tá aí no número 200 e... Muitos. 200 já perdemos a conta. Mas há 5 anos esse é o nosso quadro principal para os íntimos PNE. Por essa ninguém esperava. Sempre que a gente grava, vocês podem ver, é tudo de verdade. Aquelas reações são genuínas. A gente nunca sabe quando o outro vai gravar. Eu acho que fica autoexplicativo também, porque um tá sem camisa, o outro... Figurino não rola. E esse momento específico pós-vídeo, que a gente nunca compartilha, é muito mais sobre a descoberta do que sobre ensinar, né? E a gente foi entendendo que isso é um material perfeito para um programa, para um videocast, um podcast, onde a gente vai explorar mais da surpresa, daquela descoberta, né? Tem tudo a ver com a nossa criação, como a gente, desde criança, é muito curioso, como uma mini sociedade que somos lá em casa. Com um irmão mais velho, que a gente tem, o Dan. Verdade. Nossos pais sempre incentivaram muito isso. Eu acho que tem também muito do DNA aí, literalmente, de papai. Papai é biólogo. E a gente cresceu, gente, nas viagens de família dentro do carro, e pra ele apontando pra árvore e falando que aquela árvore é uma Stratovarius. Nome científico do... Adenômero eu lembro. Mas então, até o latim, de certa forma, teve presente ali. Eu acho legal pra finalizar essa nossa contextualização, falar um pouco sobre o latim. Muitos dos nossos vídeos sempre caem na Roma Antiga e na Grécia Antiga. E isso, dentre vários motivos. Um deles é ser um nicho de interesse nosso, Sim. pessoal. Mas também que o português é uma língua latina, né? É uma língua que o latim foi falado... Você tava pesquisando um monte sobre Eu não falo latim não, pelo amor de Deus, gente. Gente, o latim foi falado até século XVI. Nós estamos falando de 1600 e pouco. Na humanidade. Começou lá no anos negativos lá. Como a língua evolui, como todas as coisas, o latim, ele foi atravessando o tempo. Os dialetos que foram se espalhando lá por esses lugares, era o latim sendo falado de forma diferente. Então, o dialeto do latim de uma região virou o espanhol, de outra região virou o italiano, de outra região virou o português, que aí foi para outro lugar do mundo e virou outra coisa, que é o português do Brasil. No Brasil,
Não se falava português até o século XVII, século XVIII, cara. Gente, nós estamos falando de um idioma que foi imposto por lei para que as pessoas falassem. A gente falava um idioma que evoluiu do tupi antigo, que se chamava língua geral paulista ou língua geral amazônica. Então aqui nesse espaço mais aprofundado a gente pode também explorar outras origens e refletir sobre isso. Então a gente fala do latim, mas a gente também fala de todas essas influências e... enfim. Ao longo da temporada a gente tem muitas palavras pra explorar. Vocês vão reparar que a gente escolheu pincéis, a gente escolheu lupas, que são instrumentos de arqueologia. É como se a linguagem, né, os idiomas fossem realmente fósseis. Se a gente olhar para trás, é como se a gente estivesse realmente escavando, né, e retirando os fósseis para poder olhar ou ver o que estão descobrindo, né, nessa retirada de fósseis pelos especialistas, que não somos nós. Os linguistas seriam os arqueólogos, nós somos os curiosos que se interessam por isso. Você não precisa ser astrônomo para gostar de descobertas, curiosidades do mundo, do universo. Então é isso, gente. Esse será o nosso programa. Etimologia é humanidade. Humanidade é curiosidade e descoberta. E a gente tá muito feliz de estar fazendo isso com vocês. Então puxem a cadeira, coloquem os fones de ouvido e senta na roda, porque o assunto de hoje é o salário e o calendário. Vocês sabiam que antigamente era impossível guardar comida? Pensa, acho que pra gente começar essa conversa, é preciso falar do ser humano, cara. O ser humano surgiu o quê? 200, 300 mil anos atrás? Olha que desespero que dá pensar nisso. Desde 200 a 300 mil anos atrás, todo dia, o ser humano precisa acordar, comer e dormir. E deu certo. E a gente tá aqui por causa disso. Vocês não ficam agoniados? Cara, quando eu fui fazer faculdade, eu pensava, eu não vou parar de comer uma hora, não? Tem que comer todo dia? Olha no que deu a evolução. Então, tem esse contexto de o ser humano é uma das espécies ali que começou a dar certo. Beleza, e aí? Esse bicho que tá conseguindo sobreviver na natureza. Você acha que há 200 mil anos atrás tinha café da manhã, almoço e janta? Você podia ser o café da manhã de algum tigre mal intencionado. Mas, pois é, velho, tipo, era um desafio guardar os alimentos, né? Então, as sociedades nômades tinham que dar um jeito de realmente se alimentar, de sobreviver. E antes de chegar à agricultura, por exemplo, Nossa né? Senhora. Claro que tinham Formas de conservar, né? algumas formas de conservar, tipo, deixar uma carne secando no sol, ou defumar com fogo, ou congelar em lugares que eram muito frios, a carne congelava e era preservada. Mas assim, era muito difícil. Porque só a própria configuração já era difícil, porque não estamos falando de uma cidade onde as pessoas moram, cada um na sua casa. Não, nós estamos falando da natureza selvagem, irmão. Você vai ter que sair da sua árvore aí onde você mora aí embaixo e caçar. E daqui a pouco esse grupo que você tá vivendo vai ter que se mudar, por isso que é nômades, né? E imagina... Me dá um desespero, eu tô aflito aqui. Parece que eu tô feliz falando de etimologia, eu estou aflito. Mas imagina que um dia você se depara com uma descoberta milagrosa. Algo que vai possibilitar preservar alimentos de uma forma que não era possível. Algo que seria equivalente à geladeira, Inaí? Eu diria que é mais que a geladeira. Mais que a geladeira. Mais não. Não, mas calma. Tá. Foi descoberto o sal. Vamos falar de sal. O sal. Sal, que vem do latim sal, que vem do grego haus, ou alos. Que significa? Sal. Massa. É uma palavra tão antiga que é difícil você traçar exatamente de onde ela veio, o que ela significa. Não tem registros, né? Os registros acabam e ela continua lá pra trás. Ou seja, já era usada e já existia. Você sabe que eles falavam sal pra se referir a sal, eles falavam house ou alos pra se referir ao sal. Não, eu acho que a geladeira é genial, porque a gente consegue visualizar o que era você ter que guardar um alimento, ter que conservá-lo e não conseguir. De repente, você pode. Pois é, mas o que eu disse que iria além é porque o sal também podia ser usado pra cicatrização de feridas, por exemplo. Feridas que às vezes poderiam acarretar na morte de alguém e agora tinha uma substância que auxiliava nessa cicatrização e Meu Deus. impedia aquela morte. E isso são práticas que vieram até agora, gente. Gente, o Cauê nasceu em 2001. O século XX acabou quando o Cauê nasceu. Ele tá aqui agora. É assustador.
Mas é, porque a geladeira nasceu no século XX, nós estamos falando de agora há pouco. Ou seja, de 300 mil anos atrás até quase o nascimento do Cauê, o ser humano precisava guardar os alimentos e usava o sal pra isso. Hoje a gente tem o sal em qualquer lugar, mas nós estamos falando aqui de uma parada milagrosa mesmo. Tinha um outro uso, além desses que vocês falaram, que era de também temperar as comidas. Porque com o sal as coisas ficavam mais saborosas. Elas ficavam salgadas? Você poderia salgar os alimentos. Ou você poderia também, como método de extração, evaporar, né, a água do sal em uma piscina rasa. É uma salina. E também você podia fazer uma água salgada para conservar os alimentos. Uma salmoura. Para conservar os alimentos. Olha a palavra aí. Conserva. Gente, Uma conserva. bicho, maravilhoso. Tá ligado quando você vai no processo de salgar um alimento? Tipo, conservar uma carne. Não que eu tenha muita experiência nisso, mas... Você vai fazer um charque. Ou igual... Sunomono, sabe? Quando você corta Sim. o pepino pequenininho e salga ali, ele solta uma água. Essa água que é soltada nesse processo de salgar também é chamada de salmoura. Vem do grego alimures. Olha o alos aparecendo aí. Olha aí, rapaz. Alimures virou salmúria, que virou salmoura. Que é uma demais. aguinha salgada. Exatamente. É utilizada para... Tem também, Não, Cauê, não. tipo, de machucado. Não, eu sabia que ele ia falar isso. Não, Cauê, por Vocês estão com favor. agonia desde que a gente escreveu isso aqui, vocês estão com agonia disso. Não. Mas igual, quando você se machuca, às vezes aí o seu corpo solta uma aguinha. Isso, todo mundo já Na medicina imaginou. ou no informal, o nome dessa água é salmoura. Todo mundo já... beleza. Isso aí. Também, quando você vai falar de coisas que não são nojentas, você pode usar uma erva para temperar, uma erva salgada, uma salsa. E com ela você pode fazer um conjunto de ervas salgadas, que seria uma salada. Olha o sal, hein, gente? Gente, isso é muito demais. Tá aí, né? Tá aí até hoje, né? O sal foi algo essencial para o desenvolvimento do ser humano, que continuou aí na sua vida sedentária a começar a civilização e construir cidades e impérios. Mas tem noção dessa influência? E aí, beleza, agora a gente vai ficar parado aqui. Aí começa a chegar gente, aí vai criando família, vai nascendo gerações. De repente você tem uma vila, uma cidade, um reino, uma civilização. E aí nós estamos aqui 2000 anos depois falando de Roma Antiga. A gente tá aqui falando do sal, mas tinha uma pessoa na Roma Antiga que já tava falando sobre isso também. O Brabo? Já é hora de trazer o Brabo? Gente, eu queria apresentar pra vocês um amigo lá de casa chamado Plínio. The Elder. Plínio o Velho. Gente, Plínio o Velho foi um naturalista romano que nasceu em 23, no ano de 23. Só? Tipo, data de nascimento Nasceu fácil. quando, Plínio? 23. E ele foi um cara que ele compilou todo o conhecimento que ele tinha em um livro chamado História Natural. Esse livro é tipo a primeira enciclopédia da história, assim, uma das primeiras, né? Vamos colocar desse jeito. Foi uma Mas- tentativa de juntar tudo que se sabia do mundo, né? Então, no História Natural você vai ter falando de medicina, de astrologia, de astronomia, De doenças, ciências naturais, de... espécies de... Se Plínio, eu acho que existia em Plínio o espírito do curioso, né? A tentativa de compilar todo aquele conhecimento humano que foi evoluindo, que foi sendo adquirido, em uma forma prática, para as pessoas pegarem, lerem, aprenderem sobre a vida. E ele foi tão bem sucedido nisso, no caso, essa obra História Natural são 37 volumes, olha o tanto de coisa que esse homem catalogou, foi tão bem sucedida que virou modelo. Tinha a Barça, né? Que era aquelas enciclopédias. Isso tudo segue o modelo de Plínio, cara, de enciclopédia. Todo ano tinha que lançar uma nova versão, porque mudou uma grafia, alguém morreu e tal. Hoje em dia, graças a Deus, é muito mais fácil. Tá digital, é só editar o tópico, né? Um desses elementos do mundo que ele catalogou foi o sal. E ele discorre sobre o sal. A gente achou um PDF do História Natural. E a gente foi lá ler, porque a gente é muito curioso. E... Ou não, tem vários, né? Várias traduções. Mas ele discorre sobre o sal, ele fala as cores que o sal era encontrado no mundo, os lugares, como ele era extraído e... Por que o oceano era salgado? O cara era curioso, velho. Tinha nas páginas do História Natural palavras que a gente tem até hoje. Nas doenças, tinha lá. Meu Deus. Uma doença que acontece no olho, sei lá o que, sei lá o que. Nome dela, glaucoma. Essa grafia exata. E Exata. estava escrito lá. Não, você não acha maluco a palavra ter sobrevivido 2000 anos do mesmo jeito, velho? O mesmo Gzinho, cara. O Plínio escreveu
É lindo. Ah, ó, eu gosto disso. E aspas de Plínio, Aspas fortes. aspas fortes de Plínio, a sociedade seria impossível sem o sal. Ergo Hércules. Ele, aqui, ó, Ergo Hércules. Vai. Ele fala. Gente, é porque assim, isso virou uma piada interna entre nós, mas é porque a frase em latim é Ergo Hércules vita humanior sine sale non quid degere. Eu só decorei isso, eu não falo latim. Mas pelas traduções que a gente foi puxando as raízes, era tipo assim, Ergo Hércules é tipo assim, ó céus, a vida humana sem o sal seria impossível. Então ele tá afirmando ali naquele livro, naquele texto, tipo assim, galera, essa parada é muito mais importante do que vocês estão dando importância. Numa sociedade que extraía o sal e vivia do sal. E ele vai falando várias curiosidades também de como o sal era importante em Roma. Ele fala que há muito tempo atrás, uma estrada era usada pelos sabinos para carregar o sal, então ela era via salária. Ele vai soltando curiosidades assim. Nessas curiosidades, o Plínio fala: os pagamentos dos soldados tinha a ver com sal. A citação dele já fala do salário como algo que existia. Ele não cataloga a etimologia ali. O Plínio morreu com 56 anos, velho. 56 E a alcunha anos. dele era o velho. Olha que Caraca. doideira a mudança de percepção. Aí eu separei algumas celebridades que têm 56 anos. E eu queria que vocês imaginassem elas como sábias na perspectiva da Roma antiga. Plínio o velho. Vai. O Dave Grohl tem 56 anos, o cantor do Foo Fighters e ex-baterista do Nirvana. Deus. Não, tô chocado. Ele tem a idade que Plínio o Velho tinha quando Plínio morreu. A Jennifer Aniston tem 56 anos. Meu Deus, Cauê. O Pericles tem 56 anos. E o Hugh Jackman tem 56 anos, velho. Cara, Eu entrei no celebridades.com e pesquisei celebridades com 56 anos. quem diria que é Plínio o velho que une todas essas pessoas? Salário. Por que as pessoas falam que os soldados romanos eram pagos em sal? Resposta rápida. Porque isso foi difundido de forma equivocada e algumas pessoas ao longo da história selecionaram argumentos para poder comprovar isso. Por que que as pessoas fazem isso? Ah, porque alguém é muito malvado e quer espalhar a desinformação? Existem pessoas assim, mas não foi esse o caso, pelo que a gente viu. O Plínio, em História Natural, ele basicamente falou: gente, a palavra salário vem de sal. Isso. Salário era uma palavra que queria dizer pagamento. Já tava usado, já tava ali no dia a dia deles. Mas ele não falou que o pagamento era em sal. Não há evidências históricas que comprovem que salário é um pagamento feito em sal. Existem algumas suposições do que significava salário, mas a gente não tem uma resposta concreta. Ah, é porque era pago em sal. Esse caminho que a gente fez, por exemplo, nos levou para uma fera do mundo. Um cara que acordou um dia e falou assim: eu vou entender por que as pessoas estão falando que salário era pago em sal. Ele acordou pra treta. Nós estamos falando de... Peter Gainsford. É o nome. Ó, Caramba! Oh. é um doutor. Esse cara tem um blog chamado Kiwi Hellenist, eu recomendo muito a leitura. Ele tem um artigo que fala sobre o sal. E aí ele discorre sobre toda essa história, fala como que surgiram. Ele rastreia, cara. Ele foi lá e pegou o artigo da Times que saiu essa história equivocada. Ele pega os links da Wikipédia antiga que tinha isso. De acordo com ele, basicamente o que aconteceu foi um dicionário antigo de latim meio que supôs um termo para a palavra salário em latim e isso acabou levando as pessoas a acreditarem que o salário era sal mesmo. É porque existiam termos em latim que era tipo uma renda... Era um dinheiro para aquela coisa, né? Pagamento, Isso, né? porque como... todos esses termos tinham uma palavra assim, era calçarium argentum, que era como se fosse dinheiro, né? A prata para o calçado. Aí tinha o vestiarium argentum, que era o dinheiro para as roupas. Só que o salarium existia sozinho. E aí esses dicionários foram lá e colocaram salário junto com o argentum. Então aí houve a suposição, dinheiro para o sal, do sal, etc. Enfim. Mas existem suposições, né? Poderia, por exemplo, ser que o sal, por ser um produto muito usado na sociedade, era tributado. E aí esse dinheiro era usado para pagar os soldados. O dinheiro do sal, salário. Isso é uma suposição.
Podia ser, tipo, os soldados achavam que eles recebiam pouco e que o dinheiro deles só dava pra comprar o básico, tipo o sal. Ah, nossa, tô com um salário aqui. É, tipo, um salário, né? Um dinheirinho que dá pra comprar só sal. É. Ou, às vezes, os soldados recebiam um dinheiro pra comprar mantimentos tipo sal. Um ticket. São exemplos de suposições. Não dá pra Não dá saber. pra saber. Tá vendo como é empolgante? Dá vontade de acreditar? Mas não dá pra fazer só isso. A gente tem que se ater à ciência, aos fatos. Por isso que a gente enfatiza. Nós somos linguarudos, mas a gente faz o que qualquer cidadão pode fazer. Busca sua informação. Você recebeu alguma coisa, viu? Verifica, dá uma olhada, pesquisa, faz por conta própria. Existe muita informação por aí, né? De todo modo, o que a gente sabe é que os soldados romanos não eram pagos em sal. E por falar em soldado... Foi mal, galera. Pega essa Me transição. Soldados, Cauê, soldados. Os soldados, eles não eram pagos em sal. A gente não pode afirmar isso com essa certeza. Mas a gente sabe que os soldados recebiam pagamento na Roma Antiga. Existia Afinal- todo um sistema muito parecido com o que a gente tem hoje. Existiam problemas muito parecidos com o que a gente vive hoje. Como, por exemplo, a inflação. Inflação era uma coisa em Roma. Era uma coisa que eles buscavam soluções ativas. Uma dessas soluções foi, durante um período de muita inflação, substituir a moeda vigente. Muito parecido com o que aconteceu no Brasil. Eu ia falar isso mesmo. Por mais que eu não tenha pegado essa época. Eu também não. Eu era criança, eu lembro de ver em revistas assim que chegava, revista do Dan, Cavaleiros do Zodíaco, essas coisas, tinha lá, cruzeiros, o CRS, eu não peguei essa ref. Aham. Mas a gente viveu isso, né? Muito semelhante, é interessante isso. E É aí, fácil tipo, de entender. exatamente, aí tipo da transição do cruzeiro para o real, Roma fez a transição de uma moeda para outra. A solução que Roma encontrou foi criar uma moeda de ouro, uma moeda única, que seria algo firme ali para durar por muito tempo. E foi a moeda sólidos. Sólidos, que em latim significa literalmente sólido, né? Uma moeda firme, moeda que vai ficar, que não vai sofrer, né, a inflação. E ficou, ela durou por acho que Muitos 600 anos, anos, né? mais de 600 Meu anos. amigo, o que é uma moeda durar 600 anos? Eu não consigo nem pensar na história É muito de tempo. 600 anos, cara. 600 Pois é. anos pagando em sólidos. sólidos. Você falou da contração de algumas palavras, tipo Sim. os fósseis indo se desgastando com o tempo. Aconteceu com a palavra sólidos também. Sólidos, 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 sólidos. Com o passar dos séculos, de 6 séculos aí, sólidos virou soldo. Sólidos, fazer igual o cara lá do TikTok que faz as pronúncias, né? Estuda que vai- fonética, né? Vai contraindo. Militares da Roma Antiga recebiam pagamento nessa moeda, recebiam pagamento em soldo. Eram os soldados. Nossa, essa é braba, bicho. E digo mais, algo que você usa para tornar algo sólido é uma solda. É uma solda, bicho. Ferro de solda. Você pega 2 pedaços de aço que estão separados e você solda. Torna sólidos. Sólido. Sólidos. Eu gosto. Gosto muito de sólidos. E sólido era usado também. Algo sólido era pra passar essa vibe também, né? De algo íntegro, algo Claro, a positivo. reputação, a moeda sólida, né? Sólido, Você é nossa. sólido, mano. Ó, isso aí, por exemplo, 2 partes se unindo para tornar algo sólido. É uma solidariedade. Vocês são solidários. E vem do francês, solidaire. Que Muito massa, massa. velho. Bom, gente, essa semana a gente postou um story com algumas palavras e pedimos pra vocês enviarem histórias que vocês lembrassem de vocês, das pessoas, pra gente ler e comentar aqui. O Fernando mandou uma história muito legal que tem a ver com a palavra salário. Ele começa assim: boa noite, caros colegas. Me chamo Fernando e trabalho há 13 anos em uma multinacional da tecnologia. Chama. Há alguns anos, após minha filha nascer, a empresa pagava-nos auxílio creche, que naquela época era em torno de R$300. Eu, acostumado a receber sempre no primeiro dia do mês, ao verificar o saldo da minha conta, percebi algo inesperado, estranho, talvez periclitante. Adorei seu vocabulário. Talvez o quê? Fernando. Periclitante. Do latim Pericles. A gente tendo a mesma ideia. Pericles, o velho. Fiquei com medo de interromper o áudio. Assustado, ele continua. Assustado, parei o que estava fazendo e me concentrei somente na questão do app bancário, pois eu precisava entender se o que eu estava vendo estava certo.
300 mil reais. Sim, depositaram 300 contos na minha conta. Cara, Pensei que teria sido uma outra transferência que eu tava aguardando de um serviço extra, mas não era. Que tipo de serviço, Fernando? Fernando tá mandando isso de qual e-mail? Dá uma checada aí. Então, entrei em contato com o RH que confirmou o erro. Fiz o depósito para a empresa e parece que salvei o emprego de alguém do RH. cara. Enfim, não ficaria com o que não é meu. Algumas pessoas que trabalhavam comigo me chamaram de doido, que eu não deveria ter devolvido. Mas acho que se colocando no meu lugar, muita gente teria a mesma atitude. Acredito no bem da humanidade, embora alguns lutem contra a evolução da espécie. Vírgula. Bom final de semana. Fernando! A salva de palmas pra Fernando. Que coisa maravilhosa. Meu irmão, eu fui no cinema, cara. É uma história gente. com começo, meio, clímax e fim. Tem uma outra história sobre salário, do Felipe e o salário no vento. Bom, boa noite. Foi uma sexta-feira. Ele já começa aqui. Já começa Foi aqui, ó. O sexta-feira, time tá correndo. Vamos saber. Ele, bom, boa noite. Foi uma sexta-feira, final de mês. Recebi o salário do mês mais o 13º. Na saída do trabalho, eu e meu irmão na moto. Eu feliz conversando e rindo. Daqui a pouco meu irmão gritou: teu dinheiro tá caindo. Quando fui olhar, o bolso só tinha uma única nota de 5 reais. Começou a parar os carros todos que ali estavam. Começaram a catar as notas. E eu num desespero. Lá se foi o dinheiro dele. Na Minha época, nossa. 20 anos atrás, dava uns 800 reais, que hoje faz a compra do mês. A inflação aí. Aí vocês acreditam que todos devolveram o dinheiro? Pensa num dia com muito vento. Não acredito até agora que recuperei 100% do valor. Que legal, cara. Não sei se vocês vão falar isso, mas foi isso que aconteceu. Eu sigo vocês. Ah, muito fofo, velho. Qual que é o nome dele? Felipe. Felipe, eu tenho certeza que uma das pessoas que devolveu o seu dinheiro foi o Fernando. Certeza. Uma pessoa íntegra. Ele tava no trânsito atrás Ele dele. tava no trânsito, ele tinha acabado de devolver os 300 mil, ele falou, vou devolver esse também. Isso foi um exemplo de solidariedade. Ô, velho, parece que... Na moral. Então, eu tenho mais uma história pra gente fechar. Manda. Da Thaís, sobre a palavra ganso. Olá, me chamo Thaís Angélica, moro no sertão do estado do Rio Grande do Sul. Há uns 20 anos eu trabalhei nos Correios. Os carteiros sempre tiveram problemas com cães. Como aqui a cidade é bem pequena, muitas casas não têm cerca. Ai, meu A gente Deus do céu. Onde você vai entra chegar, no Thaís? pátio e deixava as cartas embaixo da porta. Tá. Estou eu entrando no pátio. Ai, meu Deus. Não vi cães. Bati palmas, nada. De repente, Já vi. quando me aproximo da casa, salta do nada um casal de gansos furiosos atrás de mim. Nunca corri tanto na vida, mas escapei. Meu irmão, eu sabia que ia dar nisso, velho. Ganso tem dente, vocês estão ligados nisso? Ganso é um Muitos. animal, assim, perigoso, cara. Uma criatura peculiar, né? Aham. A história do Eduardo aqui, uma linha. Remo no Flamengo. O segurança tem medo dos gansos. Melhor que cachorro, kkkk. Eu acho que ele tem alguma história que ele não Rapaz. contou. Não, e eu li isso aqui com o sotaque carioca. Flamengo, Alagoa, né? Tem ganso lá. Faz remo no Flamengo. Eu acho que vocês tinham que agradecer mais ao Fluminense, porque o nosso ganso Aí. não é maligno. O nosso ganso não vai correr atrás de você mais amigável. como esse, entendeu? Maravilhoso. A Inaê, sempre que ela tem a oportunidade, ela insere o Fluminense em algum contexto aleatório. Vamos, tricolores. A madrugada é silenciosa em Roma. A lenda diz que os soldados dormiram tranquilamente aquela noite, deixando a alta colina do Capitólio completamente sem vigília. Sem que ninguém soubesse, um exército inimigo se aproximava nas sombras. Na calada da noite, eles escalaram as muralhas e invadiram a cidade. Roma estava prestes a cair. O que ninguém esperava é que a cidade seria salva por gansos. Então, já que é pra falar de ganso, Bora. essa é uma lenda muito antiga. Já era antiga nos tempos do Plínio Velho, com certeza. Aham. Fala sobre essa invasão dos gauleses em Roma, que eles já tinham invadido a cidade. O último local de maior proteção era o Capitólio, que ficava no alto de uma colina. O Capitólio era tipo uma colina onde ficavam os templos, as praças mais importantes, assim, né? Era tipo o último reduto de defesa da cidade. E dentro do Capitólio tinha o templo de uma deusa, que era a deusa Juno. E ela era quem aconselhava o povo romano. Os gansos eram animais sagrados da deusa Juno. Então eles ficavam ali no pátio e tal. Quando os gauleses escalaram as muralhas do Capitólio pra realmente invadir ali o último lugar,
eles se depararam com os gansos que, como vocês viram, são melhores que cães. Grasnaram. Grasnaram, acordaram os soldados e aí Roma foi salva. E conseguiram perceber que os caras estavam invadindo. Aí os soldados acordaram e aí defenderam a cidade, a batalha aconteceu. E eu achei legal, vocês falaram que a deusa Juno era a deusa que avisava Roma, guiava. Juno, aquela que avisa. O templo dela passou a ser chamado de Templo da Deusa Juno Moneta, do verbo monere, do latim, que significa avisar. Moneta, monitora, aquela que vigia, que avisa. Olha que foda isso. Cara, que legal. Parênteses, Juno foi dar na palavra junho, né? Que é o melhor mês, né, Inaê? Melhor Vamos, mês? os Há geminianos. controvérsias. Há controvérsias. Não. Mas tinha uma outra coisa que acontecia no templo da deusa Juno. Era no templo de Juno que tinha a casa de cunhagem de Roma. Onde fazia as moedas. Foi quando o dinheiro se tornou de metal, né? Dinheiro metálico. Igual a moeda a gente tem hoje, isso é um costume dessa época aí, da casa de cunhagem. Exatamente, eles faziam as moedas no templo da deusa Juno. Como virou o templo de Juno moneta, Essas coisas que eram produzidas passaram a ser chamadas de monedas. Eram as monedas. Eram as moedas. Do sistema monetário. money. Véi, não acaba, não acaba. Era cunhada, né? Eram as coins. Essa história é muito boa, porque é uma grande coincidência. Gente, isso aí é- A coincidência, né? Coincidência, né? É uma incidência junta, compartilhada, uma coincidência. E aí, pelo fato dos gansos estarem lá e as moedas serem cunhadas naquele mesmo lugar, a gente tem moneta, monetário, money, dinheiro. é lindo. Que da hora. Imagina se não tivesse o ganso lá, velho. Vocês tinham que agradecer mais o Fluminense, cara. Sem ele. Eu tô imaginando o Paulo Henrique Ganso em cima do Capitólio, olhando. Camisa X, né? E por falar em moeda, E Por falar em moeda. obrigada. Onde anda a moneta? Uma das várias moedas na história de Roma era uma moeda que valia 10 vezes o valor da moeda anterior a ela. Obrigado. Era o denário. E eu acho essa palavra muito legal porque segue a mesma lógica de outras palavras. Porque denário significa que contém 10. Ela valia 10 vezes a moeda de antes dela. Isso. Assim como a gente tem o centenário, que contém 100. Ou o binário, que consiste em 2. Que da denário. Denário. A palavra denário foi surgir no italiano o denaro, no espanhol o dinheiro e no português, enfim, veio o dinheiro. Dinheiro! Dinheiro! O denário. Sim, Olha a véi. importância, então. O denário virou sinônimo daquilo que paga, o dinheiro. Não, isso é muito maluco, velho. Eu quero dinheiro. Não é assim a Não, música. calma aí, a música é o contrário. Eu faço minha versão autoral, né? Tim Maia, abre aspas, eu quero dinheiro. Dinheiro! Bom para começar a finalizar a nossa conversa, porque a gente usa o dinheiro em certas ocasiões, né? Como, por exemplo, para pagar contas, né? Aham. Sim, A gente que paga as contas no início do mês, né? graças a Deus. Se tudo der certo, E né? vou continuar pagando. Se passar do quinto dia útil ali, tá tudo certo. Cauê tem aquela história boa da lua lá, como é que era? Cara, Você tá grego, né? Você tá grego. eu tô numa vibe meio grega hoje. Meio Cauê helenista. Por quê? Existia uma palavra que denominava tanto a lua quanto o período que levava pra lua completar o ciclo de fases dela, tanto da lua nova pra próxima lua nova. Em latim, essa palavra se dizia mensis, ou mens, que se relacionava tanto com lua quanto a esse período. Eles olhavam pro céu pra poder saber em que época ele estava. Ou seja, tantos anos, né? Séculos, milênios observando a natureza pra poder se orientar. Isso é muito bonito. Muito. E acabou, como vocês já devem ter percebido, dando na palavra mês, esse período Que fantástico. de aproximadamente 30 dias, onde a lua vai de uma fase a outra. E isso é muito interessante, de aproximadamente 30 dias, porque os meses na Roma Você Antiga falar. não tinham duração exata de dias, que era com base na observação da lua, né? Tinham sacerdotes que ficavam lá no alto do Capitólio observando os astros e viam. No dia que a lua bateu lua nova, é o início de um novo mês.
Literalmente isso, ó. Começou o mês, hein, galera? Opa! Tinha alguém que ficava olhando a lua lá. E anunciava. É por isso que a gente tem diversos calendários e várias tentativas, né? Até que a gente chegou na de hoje que faz sentido, né? Eu posso falar uma curiosidade aleatória? Não é nem curiosidade, uma referência. Tem um jogo chamado Bloodborne. Tem muita relação com a lua lá no jogo. Aí tem uma das facções do jogo que é a School of Mensis. E eles estão diretamente ligados com a lua. Aí quando eu vi a palavra em latim, eu falei, caraca, velho, Bloodborne. Eu achei que você fala de lua da Blood Moon do Zelda, Breath of the Wild. Referência de jogo. Mas vem cá, no alto do Capitólio ficava observando a lua e começava o mês. Isso. E aí, o que acontecia quando começava o mês? Para o cidadão romano comum, o início do mês, segundo os registros, era a época onde eles decidiam fazer muitas coisas. Então eles deixavam, por exemplo, pagamentos de contas, reuniões do Senado, julgamentos públicos, tudo no fórum, na praça, né? Aham. E cerimônias religiosas também. Cerimônias religiosas caíam nessa data do início do mês, que era chamada de calendas. Eu gosto dessa coisa, porque baseado nas fases da lua, eles tinham 3 períodos específicos no mês. Então eles se orientavam por isso. As calendas, que era o início do mês, por causa da lua nova, né? Daí a 7 a 9 dias tinha a lua com quarto crescente, que eram as nonas. Aham. E aí, quando a lua ficava cheia, a partir daí, tava no meio do mês. Eram os idos. Então, tipo assim, do legal. meio do mês pra lá, irmão, esquece, já passou, já fizemos tudo o que precisava. Tá nos idos do mês, né? Fica só esperando as próximas calendas. Só esperando as próximas calendas. Tem uma expressão, né? Ah, nos idos de... Os idos de março é da onde? É música, isso? São os idos de março. Não. Ridícula. A gente tá bossa nova hoje, né, velho? Ridícula, velho. É, bossa nova é pagode, a gente é um pouco eclético. Então era isso. Contas, prazos, cerimônias, a reunião do Senado, tudo isso eram eventos que aconteciam nas calendas. E eles fizeram uma lista para organizar os eventos das calendas, que se tornou o calendário. É, gente, quanta coisa tá escondida debaixo das areias do tempo. Desenterrando as palavras, mostrando a língua escondida pelo tempo, a gente descobre muito mais do que significado. A gente descobre origens. A gente se depara com as nossas origens também. Costumes, rotinas de vidas inteiras em sociedades que já funcionavam de formas muito familiares. Então, imagina que você é um cidadão brasileiro no século XXI. A via salária ainda tá lá, percorrendo o mesmo caminho. O soldo continua sendo uma remuneração para militares e a gente ainda paga as contas no começo do mês. E a gente ainda olha para a lua em todas as suas fases e a coloca carinhosamente no calendário todo novo mês. Até semana que vem. O Mostrando a Língua é uma produção do Cowave. Episódio 1, gravado em parceria com o Spotify Brasil. Todas as narrações imersivas são interpretações artísticas livres e podem conter divergências históricas. Quer mandar a sua história? Se liga nas palavras da semana pelo nosso Instagram e mande para o nosso e-mail. As informações estão na descrição do episódio. Nome do pai do Plínio. Nome do pai do Plínio. É Caius. Plínio. Nome do sobrinho do Plínio. Pô, aí ficou fácil. É, Plínio, Plínio. Plínio, o jovem. O jovem. Nome da irmã do Plínio. Plínia. Plínia? Sim. Esse foi um chute ridículo. É, gente, era isso aí. É seu amigo, né? É. Mas Deus o tenha, como é que ele morreu?